sempre dar continuidade ao conteúdo. Na aula anterior, na verdade, eu falei sobre a constante de equilíbrio, tá? O que é a constante de equilíbrio e como determinar a expressão da constante de equilíbrio, ok? Agora, nesta aula, nós vamos falar, vamos estudar sobre a como calcular a constante de equilíbrio, né? Quais são as relações quantitativas envolvendo aí a constante de equilíbrio, ok? Então, por isso que é muito importante você ter visto a última aula, beleza? Então, vamos lá, galera. Com base na aula anterior, vamos determinar aí o cálculo da constante de equilíbrio, tá? Pode ser tanto o KC quanto o KP, beleza? Então vamos lá para essa seguinte proposição hipotética. Considere que em um laboratório foi feito o seguinte experimento. Colocou-se um recipiente fechado de capacidade igual a 5 litros. Então a capacidade do recipiente é de 5 litros, ok? A temperatura T é uma quantidade de matéria igual a 2 mols de gás nitrogênio, ok? E 4 mol de gás hidrogênio. Então, 4 mol de gás hidrogênio. Após certo tempo, verificou-se que a reação havia entrado em equilíbrio e havia se formado 1,5, né? Será que vai apagar tudo? Ah, não, só apagar. Bom. 1,5 de gás de amônia. Então, como devemos proceder para calcular a constante de equilíbrio, né, que é o Kc, a temperatura T, tá? Primeira coisa, a temperatura ela tem que ser constante, tá? Então a temperatura T aí ela é constante, beleza? Então o primeiro passo que a gente vai fazer para calcular isso, para identificar qual seria a constante de equilíbrio para essa equação, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer é a seguinte, montar aí a expressão da constante de equilíbrio para esse camarada. Então, como é que é a constante de equilíbrio, né? Tu vê que a constante de equilíbrio foi me dada em mol, né? Então, já sei que eu vou usar o Kc, não vai ser o Kp que está relacionado aí à pressão. Então, a constante de, de equilíbrio para essa expressão, né, seria a seguinte. Deixa eu colocar aqui, eu tenho 2 mols de gás de nitrogênio. Dois mols de gás de nitrogênio reagindo com 4 mol de gás hidrogênio. Na verdade, galera, até organizar isso, porque estequiometricamente falando, a reação de produção da amônia é esta aqui, tá? N2, como está em equilíbrio, a gente monta aqui 2 de NH3 gasoso. Essa aqui é a reação de formação da amônia, beleza? A reação de formação da amônia. Para a gente fazer a constante de equilíbrio, né? A expressão da constante de equilíbrio, a gente vai ter que colocar quem? A quantidade de produtos sobre reagente. A gente viu na última aula, tá lá, né? É produto sobre reagente, ou seja, é a concentração de NH3 elevado ao quadrado sobre
A concentração de quem? A concentração de N2 vezes a concentração de H2 elevado ao cubo. Então, essa aqui seria a expressão da constante de equilíbrio, ok? Beleza, tá? Então, eu sei que eu tenho que ter a concentração de amônia, eu preciso da concentração de amônia no equilíbrio, preciso da concentração de, de nitrogênio no equilíbrio e a concentração de hidrogênio no equilíbrio. Então, para a gente encontrar a concentração deles no equilíbrio, ok? A gente vai ter que montar aqui uma relação, tá? Uma relação. Professor, como é que a gente vai montar essa relação? Vamos lá. Deixa eu ver aqui se tem uma cor mais escura. Vou pegar esse lilás aqui mesmo. É mais escuro que o azul. Vamos lá. A gente sabe que a questão ela nos deu que eu vou ter o quê? Ixi, tá muito forte. Que eu vou ter 2 mols de quem? De nitrogênio, beleza? 2 mols de nitrogênio. A questão disse que inicialmente vou ter 2 mols de nitrogênio. E quantos mols de gás hidrogênio? 4 mol de gás hidrogênio, tá? 4 mol de gás hidrogênio, beleza? Então aqui, ó, a quantidade de matéria é igual a 2 mol de gás nitrogênio, né? E 4 mol de gás hidrogênio, beleza? Isso aqui no início da reação. Então significa que eu não vou ter nenhum mol de amônia, tá? Nenhum mol de amônia no início, tá, galera? No início. No início. Então, inicialmente, tá? Início, você tem em quantidade de matéria 2 mols de nitrogênio e 4 mol de hidrogênio. Isso aqui está na questão, ó. Nós pegamos da questão. Beleza? Tá. A partir do momento em que ocorre a reação química, tá? A partir do momento em que ocorre a reação química, a questão diz que ela se atinge o equilíbrio, né? Então, após certo tempo, verificou-se que a reação havia entrado em equilíbrio e que havia se formado 1,5 mol de gás de amônia. Então, passou um determinado tempo e eu produzi 1,5 mol de amônia, tá? Foi o que havia sido produzido, ok? Era o que se havia produzido. Opa, volta para onde estava. Vou colocar aqui no meio para não cometer esse erro de novo. Vou colocar aqui para a gente dividir certinho, não rolar nenhum problema. Beleza, isso aqui no início. Dividir aqui também. Deixar bem organizado aqui. Vocês possam visualizar. Tranquilo, vamos lá. Então, no início, só lembrando de novo, no início não teve, no início não tinha amônia, beleza? Mas tinha nitrogênio e hidrogênio. Aí eles reagiram e produziram 1 mol de amônia. Então, a, a, aqui a gente pode colocar, tá? Após, né? Após a reação. Ou seja, é quantidade que reagiu e a quantidade que foi produzida. A quantidade que foi produzida
É 1,5 mol, tá? Vamos ver qual foi a quantidade de nitrogênio e, obviamente, hidrogênio que reagiu para produzir 1,5 mol. Então, galera, aí aqui a gente vai usar um pouquinho de cálculo estequiométrico, tá? A gente vai usar um pouquinho de cálculo estequiométrico. Por exemplo, a 1 mol de nitrogênio, tem um aqui na frente que a gente não está vendo, mas tem um, tá? 1 mol de nitrogênio produz 2 mols de amônia, tá? Então, olha, a, a cada mol de nitrogênio eu produzo 2 de amônia, tá? Então, olha aqui, ó, um na frente do nitrogênio e 2 na frente da amônia. Significa que a quantidade de nitrogênio, tá, vai ser a metade da quantidade de amônia. Ou se pode interpretar da seguinte forma: o nitrogênio ele vai produzir o dobro da sua quantidade em termos de amônia, tá? Então, ó, se eu produzir 1,5 de amônia, qual é a metade de 1,5 que é equivalente à reação, que é equivalente à quantidade de nitrogênio que reagiu? A metade é 0,75 mol, ok? 0,75 mol. Mas você poderia ter feito o cálculo estequiométrico se quisesse, tá? Como a gente aprendeu lá no primeiro bimestre, né? 1 mol de nitrogênio está para 2 mols de amônia. Eu produzi 1,5 mol de amônia. Quanto de nitrogênio foi necessário? X. Então, X é igual a 1,5 vezes 1 dividido por 2. 1,5 dividido por 2, 0,75 mol de N2. Poderia ter feito cálculo estequiométrico que você encontraria o mesmo resultado. O que eu fiz foi uma interpretação lógica, tá? Uma interpretação lógica, levando em consideração aí o que a gente aprendeu lá em cálculo estequiométrico, a, a relação das proporções constantes, né? Estequiométricas constantes que existem entre os elementos. Beleza? Bom, de boa, né? Tranquilo aí, galera. Você pode fazer uma outra relação aqui também, já bem mais rápido, para chegar a esse resultado, né? Você pode ver que a quantidade de, de hidrogênio, ela é o triplo da quantidade de nitrogênio. Para cada 1 mol de nitrogênio, eu tenho que usar 3 mols de hidrogênio, tá? 3 mols de hidrogênio. Então, a quantidade de mol de hidrogênio é o triplo da quantidade de nitrogênio em mol. Então, 3 vezes 0,75 vai dar 2,25 mol, tá? Interpretativo. Mas você poderia também fazer o cálculo estequiométrico para identificar essa relação, tá? Tanto de hidrogênio para amônia, quanto de nitrogênio para hidrogênio. Tanto faz, você vai encontrar o mesmo resultado, tranquilo? Ou seja, 1 mol de nitrogênio está para 3 mols de hidrogênio, ok? 3 mols de hidrogênio. Então, 0,75 de nitrogênio vai produzir quanto de hidrogênio? X, multiplica cruzado, no final das contas você vai ter o quê? 3 vezes 0,75 mol, que é igual a X é igual a 2,25 mols de hidrogênio, ok? Cálculo estequiométrico também é te ajudar aí a responder essa relação. Tá? Então após a reação, você vai ter gasto aí, ó, 0,75 mols de nitrogênio, deixa eu até separar aqui. 0,75 mol de nitrogênio, 2,25 mol de hidrogênio e 1,5 mol de amônia. Beleza? 1,5 mol de amônia. Tranquilo? Basicamente, essa é a interpretação dos dados que a questão nos deu. Beleza?
Então vamos lá, galera. No equilíbrio, e aí, quando a gente fala de equilíbrio, tá? Lembra que quando a gente fala de equilíbrio, a velocidade de formação dos reagentes, ou melhor, né? A velocidade de formação dos produtos é igual à velocidade de formação do reagente. A velocidade da reação no sentido direto é quando eu formo amônia, tá? É igual a do sentido inverso. Opa, errei aqui, vai acabar apagando tudo. Inverso, beleza? Eita aqui. Então, é isso que vai acontecer, tá? São iguais, tá? Então, no equilíbrio, lá está dizendo que 1,5 mol foi atingido no equilíbrio. Então, repete 1,5 mol, beleza? 1,5 mol. Para produzir esses 1,5 mol, foram gastos 0,75 mols de nitrogênio. Então, você pode fazer a relação de sobra, né? Por exemplo, você tinha 2 mols, mas você só gastou 0,75. Então, sobra 1,25 mol. De onde foi que veio esse 1,25 mols? Tá aqui, galera. Eu tinha 2 mols, tá? Isso aqui é o que eu tinha, foi a questão que me deu. Quanto foi que eu gastei? 75 mol para produzir 1,5 mol de amônia, tá? Então, de 2, eu gastei 0,75, só sobra 1,25, beleza? É isso que precisa ser interpretado no equilíbrio, é o que sobrou de nitrogênio no equilíbrio, tá? É o que eu tenho de reagente no equilíbrio, beleza? Isso também vai ser válido aqui para o hidrogênio. Tu tinhas 4 mols de hidrogênio, 4 mol de hidrogênio, ok? Tu gastou 2,25 mol de hidrogênio, sobra quanto? 1,75 mol de hidrogênio. É pegar 4 e subtrair por 2,25. Tá? Então, no equilíbrio, bem aqui, ó, você tem 1,5 mol de amônia sendo produzida, tá? E 1,25 mol e 1,75 mol de hidrogênio sendo produzido a partir dessa quantidade de amônia. A velocidade de reação ela é igual, tá? Então, um está produzindo o outro aí, tá? Nitrogênio e hidrogênio estão reagindo para produzir amônia, e a amônia está se decompondo em nitrogênio e hidrogênio, beleza? Basicamente, essa é a ideia aí de equilíbrio. Tranquilo? Então, essas aqui são as quantidades de mol é a quantidade de mol no equilíbrio, né? Quando a reação atinge o equilíbrio. Beleza? Agora a gente vai usar um outro conceito lá de soluções, tá? Por exemplo, o conceito de concentração, concentração, tá? Em mol por litro. Tá? O que é a concentração em mol por litro? Lembram? A concentração em mol por litro é a molaridade, é o número de mols pelo volume em litros. Tá? Olha só, utilizando todos os estudos que nós vimos anteriormente. Então, a concentração, aqui é a parte final, a concentração que depois a gente vai utilizar, é essa concentração que a gente vai utilizar na fórmula para calcular o Kc, ok? A concentração vai ser igual a quê? Aí você vai ter que pegar 1,25 e dividir por 5 litros, tá? N é o número de mols. N é o número de mols determinado, tá? Determinado em mol, tá? E V é o volume, né? Volume, volume em litros, tá? Isso aqui a gente viu lá em soluções, quando estava estudando soluções. Beleza? Então, ó, o volume do recipiente está bem aqui, ó, é 5 litros, tá? A capacidade dele é de 5 litros, ok? Então, é 1,25 dividido por 5, que vai dar quanto? Vai dar 0,25 mol
por litro, tá? Então, bem aqui, a gente tem a concentração. A concentração. Tranquilo? Para o hidrogênio, é 1,75 dividido por 5, tá? 1,75 dividido por 5 vai dar 0,35 mol por litro, tá? A concentração que a gente vai utilizar para encontrar a constante de equilíbrio. Tranquilo? E para concluir esse raciocínio, beleza? Para a gente concluir esse raciocínio, eu tenho, tá, 1,5 mols, né, de amônia, dividido por quanto? Por 5 litros também, tá? Dividido por 5 litros, que vai dar 1,5 dividido por 5 vai dar 0,30 mol por litro, tá? 0,30 mol por litro. Então a gente achou a concentração. A gente determinou a concentração, beleza? Então só para relembrar, vamos reler aqui a questão para que você não perca nenhum detalhe. Então vamos lá. Na questão diz assim mesmo: ó, considere que em um laboratório foi feito o seguinte experimento, né? Colocou-se um recipiente fechado de capacidade igual a 5 litros, a temperatura T, uma quantidade de matéria igual a 2 mols de gás de nitrogênio e 4 mols de gás de hidrogênio. Então, naquele recipiente fechado foram colocados 2 mols de gás de hidrogênio e 4 mols de gás de hidrogênio. Colocou-se ali. Tá? No tempo zero, tá? No tempo zero, galera, é importante colocar aqui que no início o tempo é zero, viu? O tempo é zero. A reação ainda vai ocorrer. No tempo zero você tem 2 mols de nitrogênio, então eu coloquei aqui ó, 2 mols de nitrogênio e 4 mols de hidrogênio, que foi a questão que me deu, tá? Então no início eu vou ter só esses camaradas. E eu não vou ter nada, nenhum mol de quem? De amônia, zero, tá? Zero mol de amônia, porque ainda não ocorreu a reação. Após a reação ocorrer, após o início da reação, coloquei só após a reação, né? Mas após o início da reação, quando a reação ocorre, ela vai atingir o equilíbrio, né? E aí diz-se que quando ela atinge o equilíbrio, ela alcança 1,5 mols. Então, antes de nós colocarmos as relações molares no equilíbrio, a gente vai ter que ver quantos de reagente foi gasto, ok? Então, aqui, basicamente, né, nessa parte aqui, vou até colocar aqui, né, foi quanto reagiu, né, e quanto produziu, né, quanto foi produzido, tá? Quanto foi produzido, quanto reagiu e quanto produziu. Então, para eu ter 1,5 mols, né, para que eu tenha aqui, ó, 1,5 mol, eu tive que reagir 0,75 com 2,25 mols, tá? Isso pode ser feito simplesmente pela relação estequiométrica, né? Como eu fiz estequiometricamente falando, não precisei ir para o cálculo estequiométrico em si, né? Foi tudo uma questão lógica. Ó, o 2, ele é o dobro do 1, então se eu tenho 0,5, né? É o dobro da quantidade de nitrogênio, que é 0,75. Eu utilizei essa relação, tá? E a quantidade de hidrogênio é o triplo da quantidade de nitrogênio. Beleza, eu fiz isso para a relação em mol, porque a relação em mol me permite. Se fosse em massa, com certeza seria diferente. É porque a massa das substâncias são diferentes. Mas o mol, basicamente, a relação pode ser feita assim. Tá? Mas quando se trata de massa, aí o negócio é mais. Aí vai ter que ser feito aí o cálculo estequiométrico, viu, galera? Não tem para onde correr, é cálculo estequiométrico. Beleza? E eu fiz pelo cálculo estequiométrico também, né? Mostrei para vocês como foi, né? Fiz a regra de 3, multipliquei cruzado, 0,75 mol e 2,25 mol foram as quantidades que reagiram para produzir 1,5 mol. Entendeu? Essa quantidade foi a quantidade gasta, foi a quantidade que eu gastei em mol, tá? A quantidade de baixo foi a quantidade que sobrou, tá? Foi a quantidade que sobrou no equilíbrio. No equilíbrio sobrou 1,25 mol de
nitrogênio e 1,75 mols de hidrogênio, ok? E 1,5 mol de amônia, beleza? E aí, por fim, eu encontrei a concentração em mol por litro, tá? Já que o recipiente tem 5 litros, eu encontrei a concentração em mol por litro, que é a que eu vou utilizar para colocar na expressão do equilíbrio, tá? Então, concentração em mol por litro, a gente calcula número de mols sobre o volume em litros. Então, número de mols, 1,25 mol sobre 5, 1,75 sobre 5 e 1,5 sobre 5. E a gente obteve, respectivamente, 0,25, 0,35 e 0,30, ok? E essas expressões, e são essas concentrações que a gente vai colocar na constante de equilíbrio, tá? São essas as expressões, é esse o resultado, tá? Que a gente coloca na constante de equilíbrio. Então, a constante de equilíbrio, que é o caceta, tá ali em cima, ó. Então, tá aqui a fórmula, né? A expressão, eu ensinei na aula passada como identificar essa expressão, ok? Então, aquele vídeo da aula passada lá tá explicando como identifica e qual é a interpretação do KC. E agora a gente vai substituir, né? Olha, o NH3 está em cima, ok? Então, o que que a gente faz? A gente coloca a concentração do NH3, que é quanto? É 0,30, né? 30 ao quadrado, dividido, beleza? Dividido pela concentração de quem? Pela concentração de nitrogênio. Quanto é a concentração de nitrogênio? Concentração de nitrogênio é 0,25. 0,25 vezes a concentração de quem? A concentração de hidrogênio, que é 0,35 ao cubo. 35 ao cubo, beleza? 35 ao cubo. Se você for fazer esse cálculo aí, você vai encontrar a resposta da seguinte forma, tá? A constante de equilíbrio, ela é aproximadamente, tá? Aproximadamente 8,39, tá? 8,39. Lembrando que a constante de equilíbrio, ela não tem unidade, tá? A constante de equilíbrio não tem unidade. É um número que nós chamamos de adimensional, tá? Adimensional, não tem unidade, beleza? É um número adimensional, tá? Deixa eu colocar aqui o i. Adimensional, beleza? Adimensional, ou seja, não tem unidade. 8,39, né? 8,40 aqui o resultado. 8,40. Beleza, galera? A gente vai dar uma pausa aqui. A gente vai dar uma pausa que a gente vai. Vou tirar um intervalo para tomar uma água. Beleza? Para tomar uma água.